ainda no Estatuto dos Militares Estadual do Ceará, eu vou falar um pouco sobre o artigo 53, o artigo que fala do militar alistável e elegível, beleza? Então, galera, ainda no Estatuto dos Militares Estadual, artigo 53, o artigo que fala sobre o militar alistável e elegível. O militar alistável e elegível, ele tem que atender às seguintes situações. Se contar com menos de 10 anos, se ele contar com menos de 10 anos de serviço, deverá ser afastado definitivamente da atividade militar estadual, a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral, apresentada pelo partido e autorizada pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivamente do provimento do cargo, de promoção e da percepção da sua remuneração, beleza? Se contar com menos de 10. Mas o inciso segundo, ele fala que se o militar contar com 10 anos ou mais de serviço militar, o militar será agregado por ato do comandante-geral. Ele será agregado, preste atenção, ele será agregado por ato do comandante-geral. Não é por ato de Camili não, viu? É por ato do comandante-geral. E sem perda de percepção de sua remuneração. E se eleito, ele passará automaticamente para a reserva remunerada, com proventos proporcional ao tempo de contribuição. Preste atenção que nesse inciso segundo aqui, ó, ele fala que o militar com 10 anos ou mais, ele será agregado, entendeu? Ele será agregado. Então o artigo 53 aí, ó, caindo dentro do artigo 72, que fala da agregação. Então, o artigo 72 fala o que é a agregação do militar. E aqui, no 53, temos uma situação do militar, qual vai ser agregado, beleza? O inciso terceiro, ele vai falar se suplente ao assumir o cargo eletivo será inativado, beleza? O militar será inativado na forma do inciso anterior. Então aí a gente tem que ficar muito esperto, porque aí é onde pega a galerinha. Porque o militar, se suplente, ele só passará para a reserva remunerada, ele só vai para a reserva remunerada ao tomar posse, beleza? Ele só vai para a reserva remunerada ao tomar posse. Por quê? Porque ele já foi diplomado. Ele já foi diplomado junto com esse militar aqui, ó. Entendeu? Esse militar aqui que já foi eleito e passou para a reserva remunerada. Então, um foi tomar posse e o outro ficou como suplente. Porém, esse suplente, ele vai voltar, entendeu? Ele vai voltar para o serviço ativo até chegar um dia que ele possa substituir esse militar aqui, ó. Esse militar que foi diplomado e passou para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição. Porque esse militar aqui, ó, com 10 anos ou mais de serviço, ele foi alistado e elegível, beleza. No ato da diplomação, quando ele foi alistado e elegível, quer dizer, ele foi diplomado, beleza? Ele foi diplomado, foi eleito, foi diplomado, e a partir da sua diplomação, ele se desligou do serviço militar, mas não teve perda de nada, ele não teve perda de percepção de remuneração. Por quê? Porque ele tinha 10 ou mais anos de contribuição. Já o suplente, se eleito e contar com 10 ou mais, passará para a reserva remunerada. Mas se contar menos de 10, ele passará para a reserva não remunerada ao tomar posse, entendeu? Ao tomar posse, não é no ato da diplomação. Então vamos entender um pouquinho mais. Atendendo também os requisitos da legislação eleitoral e partidária, todos os requisitos, o militar que lançar sua candidatura automaticamente, o militar passará para a situação de agregado. Se ele não for eleito em 48 horas após a divulgação do pleito, ele volta. E se ele for eleito, vai continuar agregado até a data de sua diplomação, entendeu? Quando ele for diplomado, ele já sai da situação de agregado aqui, ó. Ele vai sair da situação de agregado e vai ser inativado. Porém, ele vai ser inativado para a reserva remunerada
proporcional ao tempo de contribuição. O próprio militar passará por duas situações: afastamento pelo descumprimento do cargo, né, com a função do cargo totalmente diferente, se candidatou a cargo eletivo e exercia um cargo de policial militar. Então, e a agregação do mesmo. Militar suplente, se não for eleito, ele retorna para a corporação no prazo de 48 horas, entendeu? Após 48 horas a divulgação do resultado do seu pleito. Antes do resultado, ele continua lá como suplente. Se for eleito, ele vai ficar como suplente, mas tem 48 horas para voltar. Tem 48 horas para voltar. O artigo 72 fala mais sobre. Caso ele venha a assumir cargo eletivo, aplica-se a regra do artigo 82, que irá determinar que ele passe para inatividade mediante transferência ex officio para a reserva remunerada, com provento proporcional. No momento de quê? No momento da posse, entendeu? É no momento da posse. Não confunda diplomação com posse. Ele só vai para a reserva remunerada se tiver mais 10 ou mais anos de contribuição, mas não é no ato da diplomação, entendeu? É no momento da sua posse, é no momento que ele é empossado, é no momento que ele vai tomar posse daquele cargo, beleza? A observação, ele já foi diplomado, beleza? A observação, ele já foi diplomado junto com o militar eleito, aquele que assumiu o cargo, que passou para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição. O suplente já foi diplomado junto com ele, então não confunda. O militar suplente, ele é diplomado junto com o militar eleito, junto com o pessoal que foi eleito, só que ele não tomou posse, Quem tomou posse foi o militar. Quem tomou posse está aqui, ó. Quem tomou posse foi só quem foi eleito. Ele foi eleito, só que ficou como suplente. E o militar que, como é que se diz, tomou posse, ele foi eleito pelo voto direto, né, da população. Então, o militar suplente voltará para a corporação, continua trabalhando, pode passar 1 ano, 2 anos. Se ele vir a tomar posse, aí onde está, se ele vir a tomar posse, aí sim, ele passará para a situação de reserva remunerada, entendeu? Mas lembre-se, ele só passará para a situação de reserva remunerada se ele contar com 10 anos ou mais. Ele só passará para a reserva remunerada se contar com 10 anos ou mais, na posse, não na diplomação. Não tem lógica, como você está vendo, não tem lógica transferir esse militar para a reserva remunerada junto com o que tomou posse, entendeu? Que só pode ir um eleito. Só foi um eleito, então ele ficou como suplente. O outro eleito tomou posse e ele ficou como suplente. Ou seja, esperando a oportunidade de substituir aquele militar eleito. Então, ele não tomou posse, ele não passou para a reserva remunerada, ele volta para o serviço ativo. Quando ele tomar posse, ele vai se enquadrar num quadro lá de ir para a reserva remunerada ex officio, se contar com 10 ou mais anos de contribuição. Ele vai voltar para o serviço ativo até ter a oportunidade de substituir aquele militar ativo, beleza? Direito político do militar referente à capacidade eleitoral passiva de um deles, disputa um mandato político obedecendo à Constituição Federal de 1988 e à Constituição Estadual de 1989. Também a legislação partidária, mas o estatuto engloba tudo isso aí engloba, beleza? Tudo isso aí vai englobar o militar que está nessa situação de alistável e elegível. Ou seja, o estatuto rege uma legislação correlata que o artigo 14, que é o artigo 14 da Constituição Federal e o artigo 176 da Constituição Estadual, beleza? Contou com menos de 10 anos e saiba
ele será afastado imediato, desligado do serviço ativo, sem direito a nada, imediato, prejuízo automático. Aí não confunda, procure saber diferenciar diplomação e posse. Diplomação é um ato declaratório da Justiça Eleitoral e posse é ordem do órgão do Poder Legislativo, beleza? O artigo 215 do Código Eleitoral. Aí, para entender melhor sobre essa parte do direito político, melhor entender é só procurar consultar lá os artigos 215, 98 e o artigo 18 do Código Eleitoral, beleza? Para saber melhor diferenciar diplomação e posse. Se liga no bizu, quem toma posse é o eleito no ato da diplomação, beleza? Quem toma posse é o eleito no ato da diplomação. O suplente vai ficar esperando uma oportunidade de substituir esse militar aqui, ó, que tomou posse, que foi eleito, beleza? Valeu, foco na missão.